Líbia, gente. Líbia. Não bastasse a gente estar numa panela de pressão aqui no Brasil, o mundo todo está sofrendo com as mudanças climáticas. E a Líbia talvez tenha sido o país que mais sofreu nos últimos tempos. Enchentes na Líbia, mortes no desastre podem chegar a 20 mil pessoas. Vamos ler, caso vocês não saibam o que tem acontecido. 5 dias após as chuvas que inundaram o país, ainda não é possível dizer ao certo quantas pessoas morreram na tragédia. Corpos de pessoas desaparecidas vêm sendo encontradas a mais de 100 quilômetros da cidade de Derna, a mais afetada pelo desastre. Imagens aéreas estão mostrando a extensão dos danos da catástrofe, que, segundo as autoridades, pode ter matado pelo menos 20 mil pessoas. As inundações catastróficas afetaram o leste do país no domingo, 10/9. As águas romperam 2 barragens e derrubaram 4 pontes na cidade portuária de Derna. Prestem atenção nessa informação. Romperam 2 barragens e derrubaram 4 pontes. Guardem isso, tá? Praticamente submergiu quando o furacão Daniel atingiu o país. Caso vocês não saibam a lógica dos nomes de furacão, é em ordem alfabética. São nomes de pessoas, vai alternando entre feminino e masculino, e é A, B, C, D. É por isso que é Daniel, né? O D, provavelmente, que passou na região. Imagens de satélite revelam a destruição no porto de Derna, na Líbia, após as águas das enchentes arrastarem as pontes, ruas e comunidades, deixando milhares de pessoas desaparecidas ou mortas. Então nós temos aqui o antes e depois, né? Aqui a cidade de Derna, aqui, olha a situação da cidade. A mesquita sumiu, a mesquita desapareceu. Os vídeos são absurdos, gente. É uma coisa surreal, assim. Tá, o que nos cabe aqui? Uma coisa que a gente se ateve a analisar, eu e a Duda, foram as formas como o jornalismo burguês quis relatar o acontecido. A gente sabe que o Brasil, sobretudo, é o paraíso do jornalismo declaratório, né? Mas a BBC não fica muito atrás. Não existe notícia neutra, né, gente? Muito menos quando se trata da Líbia. O que eu tô querendo dizer? As matérias sempre vão ignorar a culpa que o Ocidente tem nessa catástrofe. Porque caso vocês não saibam, desde 2011 tá tendo uma guerra civil na Líbia. Essa guerra civil foi iniciada com o financiamento da Europa e dos Estados Unidos. Para surpresa de absolutamente ninguém. Com a intenção de assassinar o Muammar Gaddafi e conseguir facilitar o acesso aos recursos naturais da Líbia, que é um país muito rico em gás e petróleo. Então, nós temos 3 pontos aqui que explicam essa catástrofe. O primeiro ponto é mudanças climáticas. Sem dúvida nenhuma. Eventos extremos não são inéditos, mas eles estão ficando cada vez mais recorrentes. Então, todas as vezes que acontece esse tipo de coisa, algum negacionista vai pegar um evento que aconteceu na década de 30 ou no século XIX e falar, isso já acontecia antes. O problema é que isso está ficando mais frequente. Então, essa panela de pressão que a gente está passando aqui no Brasil já tinha acontecido antes, mas vai acontecer cada vez mais. Então, as chuvas são reflexo disso. Segundo, as chuvas derrubaram pontes e quebraram barragens. A infraestrutura da Líbia é muito precária. E a gente já vai entender o porquê. E, em terceiro lugar, a destruição que o imperialismo causou no país a partir de 2011. Destruição, tá? Só que olha a maneira como o jornalismo declaratório brasileiro decidiu falar sobre a situação. E isso aqui vai deixar vocês muito putos. Foi no Fantástico ainda por cima. Falta de preparo e educação. Autoridades líbias disseram ter alertado para a chegada da tempestade, mas não se sabe ao certo se os moradores foram orientados a deixar suas casas e ninguém previu que as 2 represas morro acima não aguentariam a pressão de tanta água. Em condições precárias e sem manutenção desde 2002, elas permitiram uma violenta enxurrada que destruiu mais de 20% das cidades. Sobreviventes descreveram ondas de 7 metros que engoliram tudo o que encontravam pela frente. Gente, isso aqui é muita falta de noção. Como se a população árabe não fosse educada o suficiente para lidar com isso. Os países do Oriente, esses países despóticos, não tinham educação o suficiente para lidar com uma tragédia dessa. Quem consegue lidar com tragédia assim é país civilizado, que nem o Japão, né? Gente, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui é consequência direta da destruição da Líbia. É orientalismo puro isso aqui, orientalismo puro. Se a gente continuasse lendo a matéria, vocês iam ver que é o regime autocrático, ditatorial de Muammar al-Gaddafi. Um país com histórico de corrupção e guerra civil, que tem atualmente 2 governos rivais e que não investe em infraestrutura ou energia limpa desde a longa ditadura de Muammar Gaddafi, derrubado em 2011. Os caras esquecem de dizer que durante o governo do Gaddafi, apesar dos pesares, a Líbia tinha o maior IDH da África. A Líbia fez uma espécie de socialização da riqueza, tal qual a Venezuela tentou fazer. Muito semelhante ao período Chaves, inclusive. Que é nacionalizar o petróleo e os recursos naturais e distribuir riqueza.
Então, pensem comigo. Como que um país rico, tá? Que nem a Líbia, rico em recursos naturais, não tem manutenção de infraestrutura? É porque essa riqueza não tá ficando com eles, gente. A riqueza não tá ficando com eles. Aí, nossa, o que a destruição tem a ver com a chuva? O que a destruição tem a ver com o fato deles não terem infraestrutura? Primeiro, a desestruturação completa do Estado. Só que olha isso aqui. Não se sabe ao certo se os moradores foram orientados a deixar suas casas. Gente, a Líbia não tem serviço meteorológico próprio. Esse é o nível de destruição que o imperialismo conseguiu causar. A Líbia não tem serviço meteorológico próprio. Eles não tinham estrutura para conseguir prever isso aqui nesse estado. E a gente sabe que mesmo quando a gente tem, por exemplo, a Metsul, muitas vezes se avisa e não se faz nada. Mas nem isso eles tiveram. E o grande problema é, a Líbia é governada por administrações rivais. A Líbia está em guerra ainda. Cada administração é apoiada por um bloco imperialista diferente. A gente tem o bloco da oeste, da capital Trípoli, que é governada pela Turquia, Itália e Reino Unido, no governo de acordo nacional. E a gente tem o bloco leste, que é onde fica Derna, inclusive, que é a Câmara de Representantes da Líbia e Exército Nacional Líbio, que é apoiado pela França, Rússia e Arábia Saudita. E alguns países de maioria muçulmana. Nós temos dois blocos disputando o governo da Líbia pelos recursos naturais da Líbia. E, gente, essa região de Derna não é reconhecida internacionalmente. Como que isso não tem a ver com desastre? Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? França e Rússia no mesmo lado, pra você ver como os interesses econômicos ficam em cima de qualquer coisa, né? E é claro, gente, a intervenção na Líbia foi muito através de um método que os Estados Unidos já é expert, que é financiando grupos extremistas, né? Grupos terroristas. Então, nós temos agora grupos que os próprios Estados Unidos reconhecem como terroristas que eles mesmos financiaram. A tática clássica dos Estados Unidos, tá? E a população que se foda. E um dado interessante, gente, isso aqui com certeza é reflexo das mudanças climáticas. Só que a África, o continente inteiro, é responsável por 10% de todas as emissões do planeta. Só que é um dos continentes mais afetados pelas mudanças. Isso a gente dá o nome de racismo ambiental. A poluição, as mudanças climáticas, a devastação atingem de maneira desproporcional os povos marginalizados. Vocês vão ver eu falar sobre isso quando a gente falar de Burkina Faso, porque a gente vai falar do projeto do governo do Thomas Sankara de parar o avanço do deserto em Burkina Faso. Tanto que o Sankara fala, a luta contra o imperialismo começa com a luta contra a desertificação. Olha essa frase do Sankara, que interessante, ele falou isso na década de 80. A luta contra o imperialismo começa pela luta contra a desertificação. É por isso que a gente acha o Sankara um cara tão extraordinário. E o governo revolucionário de Burkina Faso tão extraordinário. Micro país, com fronteiras completamente artificiais, que era a periferia do sistema colonial, conseguiu chegar num nível de desenvolvimento humano impressionante, assim. No pequeno período que o governo foi revolucionário. Moleque era brabo, moleque era brabo. Sankara morreu de cabeça erguida, sabia que ia morrer e deixou. De propósito. Isso também é por causa das características da região da Líbia. A barragem interrompida não tem nada a ver com isso. Não ter manutenção de infraestrutura não tem nada a ver com a Líbia. Não ter serviço meteorológico não tem nada a ver com a Líbia. A população não ter sido avisada não tem nada a ver com a... não tem nada a ver com a posição geográfica da Líbia. E, gente, só pra jogar sal na ferida, olha isso aqui. Enfim, eu traduzo aqui. Barack Obama. Ô, caralho. Se você tá querendo ajudar as pessoas impactadas pelas enchentes na Líbia, dá uma olhada nas organizações que providenciam alívio. Fundação Obama. Gente, a gente vai fazer o porquê odiamos Obama, tá? O Obama, olha pra mim, o Obama é o genocida mais carismático do planeta Terra. A Líbia foi destruída durante o governo do Obama. Assessores da Hillary Clinton tinham negócios na Líbia. Gente, eu vou repetir o que o Kwame Nkrumah fala. Toda ajuda que o centro do capitalismo dá pra África não é ajuda, é crédito, tá? Isso é crédito. Crédito mediante a juros, tá? Se destrói a infraestrutura e a soberania alimentar de um país para depois oferecer ajuda externa. Isso é crédito. Isso não é ajuda. Leiam Kwame Nkrumah, inclusive. Só para deixar referência aqui, eu não sou um grande especialista em Líbia, mas eu vou recomendar um livro que eu comecei a ler e não consegui terminar. Faz tempo isso. É o livro Arab Spring, Libyan Winter. Primavera Árabe, Inverno Líbio. Do Vijay Prashad. Comecei a ler, não consegui terminar. Recomendo, porque eu tava gostando. Caso vocês queiram saber como os Estados Unidos destruíram a Líbia e fizeram com que tivesse venda de escravos a céu aberto no país, assim, no século XXI, leiam esse livro, certo? Eu li esse pra ajudar numa matéria da faculdade porque você indicou, já tinha indicado esse livro, caramba. Rola um vídeo sobre a Primavera Árabe, eu tava lendo esse livro pra isso, só que é muita coisa. A gente vai ter justiça um dia só se a gente fizer ela por nós mesmos. Essa coisa de que a história cobra, não cobra não, gente, não cobra não. A gente só vai ter justiça o dia que a gente conseguir organizar a nossa classe de maneira forte o suficiente, tá? Certo?